É só Paula Ximenes e apresentou o programa Itânia Parlamento com a reportagem especial dedicada à Semana da Língua Portuguesa para a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa e do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. O Parlamento Nacional organizou um conjunto de atividades. No dia 6 de maio, o Parlamento Nacional aprovou, por unanimidade, os deputados presentes o voto de congratulação pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa. No final da sessão plenária, os deputados juntaram-se ao presidente do Parlamento Nacional e aos funcionários parlamentares para a cerimônia solene da celebração da língua portuguesa. A presidente do Parlamento Nacional, no seu discurso, falou sobre a importância da língua portuguesa. A língua aproxima-nos dos povos irmãos e, embora longe e não ligados pelo sangue, são parte determinante da nossa trajetória e identidade. E, quando nos encontrarmos distantes da casa de familiares e amigos, ouvir e podermos nos expressar em português é reconfortante e reforça o nosso sentimento de pertença. Com aproximadamente 280 milhões de falantes distribuídos pelos 4 cantos do mundo, o português é a 5ª língua mais falada mundialmente, sendo uma das 10 línguas mais poderosas do mundo, de acordo com o Power Language Index, e essa sua globalidade comporta uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um enorme potencial político e econômico. A língua portuguesa é há séculos, como todos sabemos, uma componente fundamental da identidade do povo timorense, remontando aos primórdios da presença lusa no território da Ilha de Timor. A longe coexistência entre ambos os povos e o estatuto adquirido pelo português como a primeira língua de escolarização no sistema educativo de Timor-Leste conferiram-lhe uma importância vital para a identidade da nossa nação, especialmente durante o período de ocupação indonésia. Foi, sem dúvida, a necessidade de preservação da marca identitária indelével da nossa jovem nação que levou a Assembleia Constituinte a eleger o português como língua oficial, a par do tétum, integrando-a na Constituição da República Democrática de Timor-Leste, e é inquestionável que o português se tornou uma peça fundamental do mosaico cultural de Timor-Leste, diferenciando das nações suas vizinhas da região do Sudoeste Asiático. Para além do mais, também o tétum, língua nativa, também ela língua oficial de Timor-Leste, incorporou uma vasta quantidade de vocábulos de origem portuguesa que a enriqueceram e lhe têm permitido espelhar as transformações impostas pela mancha do tempo. A apropriação da língua portuguesa em Timor-Leste apresenta inúmeros desafios e vicissitudes dos quais o próprio Parlamento Nacional não está isento. Exigindo-lhe empenho e dedicação, mas, sobretudo, um forte sentimento de pertença, e porque o português é também a nossa língua, é imperativo que todos os serviços públicos passem a utilizá-la cada vez mais no seu cotidiano. Desafio, por isso, todos os funcionários e agentes do Parlamento Nacional a dedicarem-se afincadamente à aprendizagem desta língua para que passem a utilizá-la fluentemente. E, ao finalizar, em nome do Parlamento Nacional, volto a reiterar o meu compromisso para, com o uso das línguas oficiais de Timor-Leste, a reafirmar o português como elemento identitário e cultural crítico para o desenvolvimento e a caracterização da nossa nação, e, como sempre o tenho feito, exorto também os nossos distintos deputados e deputadas a recorrerem cada vez mais a essa língua
para se expressarem e ao contribuírem para a consolidação da utilização nesta Umafucum. Muito obrigado. Também foram atribuídos os prémios do concurso de escrito O Português Também é a Minha Língua, cujos primeiros lugares foram para os alunos de diferentes polos da Escola Café. O primeiro lugar para um aluno da Escola Café de Los Palos e segundo lugar para uma aluna da Escola Café de Dili e o terceiro lugar para uma aluna da Escola Café de Los Palos. Como os vencedores não puderam estar presentes, a professora Sônia Santos, em sua representação, recebeu os prêmios. A cerimônia foi animada pelos alunos do projeto Dança Cultura da Escola Português de Dili, acompanhados pelo grupo Timor Furaca. No dia 8 de maio de 2024, o Parlamento realizou uma tertúlia com o tema Escrever em Português. Os intervenientes foram os seguintes. Doutora Mara Bernardes de Sá, que falou sobre o processo de escrita do livro Rui Sinatri, Senhor da Chuva. Viram a pequena apresentação sobre o livro do Rui Sinatri. Eu gostava de dizer que quando em 2000 vim para Timor, ofereceram-me um livro sobre o Rui Sinatri, que é a condição humana de Rui Sinatri, que são 300 páginas sobre a vida dele. Do Peter Sewell, é a tese de doutoramento dele. E através daquilo que o Sinatri escrevia sobre Timor, eu ia conhecendo os sítios, ia lendo poemas que ele escrevia sobre os sítios e toda a descrição dos locais. Então, quando eu ia aos locais, já conhecia a descrição do Sinatri, parecia que me estava a apresentar o país. Ao longo do tempo fui sempre lendo, até que cheguei à página onde se falava de que ele fez os pactos de sangue com 2 famílias. Tive curiosidade em conhecer as famílias e conheci as famílias que me contaram a história dos pactos de sangue. Um dos Leorais é de Loré, Dom Angelino Ximenes, e o outro é de Bobonaro, da Ayaça. Essa história encantou-me e foi um momento forte, não é? Porque além dos locais, enquanto antropólogo, o Sinatri também olhava para a cultura timorense e contava. A minha ideia não era escrever sobre o Sinatri, mas depois a minha filha foi para a escola Rui Sinatri e um dia estavam a falar sobre o Rui Sinatri e ela disse que a mãe conhecia o Rui Sinatri, porque tinha uma fotografia quando ele era bebê. E pronto, e com esta ligação e depois, sobretudo, de conhecer as famílias, achei que seria importante escrever esta ligação do Sinatri, sobretudo com a dedicação que ele tem a Timor, que ele tem 9 livros sobre Timor. Rui Sinatri, poeta, antropólogo e agrónomo, nasceu em 1915. Ganhou vários prémios literários, entre eles o Prémio Nacional de Poesia. Em 1946, viajou pela primeira vez para Timor. Voltou por diversas vezes, exercendo funções ao serviço do Estado português,
sendo a sua última visita em 1966. Doutora Sofia Santos refletiu sobre o processo de tradução da língua portuguesa para a língua teto do livro Os Velhos Também Querem Viver, de Gonçalo M. Tavares. Eu fiz, nestes meus 20 anos de Timor, algumas traduções, a traduzir um livro do Gonçalo M. Tavares. Gonçalo M. Tavares é um escritor português, escritor jovem, hoje em dia com 50 anos, mas jovem. A sua escrita foi comentada por Saramago, que dizia: caramba, este rapaz, com 30 e tal anos, apetece-me bater-lhe, como é que ele é tão bom, como é que ele escreve coisas tão boas, com esta idade, tanto que ele tem para desenvolver. De certeza que será um dos próximos prémios Nobel da literatura. Portanto, nós temos a esperança que o Gonçalo um dia seja um prémio Nobel, porque ele é de facto muito, muito bom. E eu senti-me, quando recebi o convite para traduzir uma obra dele, com um fardo um bocadinho pesado, porque é uma escrita que não é fácil e ainda por cima para tétum, em que não há muitas obras traduzidas, não é? Não temos muitas obras traduzidas para tétum. Aliás, as poucas obras que existiam traduzidas para tétum até à altura, devemos-las aqui ao João. E, portanto, senti-me com uma tarefa um bocadinho pesada. Traduzir para tétum, abrir esse mundo de literatura aos leitores timorenses, falantes de tétum, do Gonçalo M. Tavares. E na altura eu pensei, será que é possível? E muitas pessoas questionaram, será que é possível traduzir literatura para tétum? E muitas pessoas diziam, o tétum não é uma língua desenvolvida. Não é possível. Bom, se é possível ou não, não sei. O resultado está aqui, está publicado. E, portanto, parece que é possível termos literatura em tétum. E eu orgulho-me muito disso, de mostrar que, de facto, é possível ter literatura em tétum. Há um longo caminho a fazer, com certeza, mas vamos fazer. Esta obra do Gonçalo M. Tavares não sei se vocês conhecem, em português chama-se Os Velhos Também Querem Viver. Em tétum eu traduzi Ferik Rokatuas Tira Massakara Comoris. É uma tragédia, portanto, o Gonçalo M. Tavares pegou numa tragédia grega, antiga, de Eurípides, chamada Alceste, portanto é um texto dramático, não é? Teatro. Pega nesse texto, tira-o da antiguidade grega e coloca-o no meio da Guerra de Sarajevo, em 1992. Portanto, a Guerra de Sarajevo, a Guerra da Bósnia, não é? É uma guerra que ocorre entre 1992, portanto, depois do massacre de Santa Cruz, até 96. É uma guerra que tem cerca de 6 anos. E nessa guerra há o chamado cerco a Sarajevo. Portanto, a cidade é toda cercada pelas tropas bósnias, por um lado, pelas tropas da ex-Jugoslávia, por outro lado, e da Croácia. E a população de Sarajevo é cercada nessa cidade durante aqueles anos. E eles não conseguiam sair para ir buscar comida, para nada. Portanto, foi o cerco a Sarajevo. Matou milhares de pessoas. Gonçalo M. Tavares tira a tragédia de Eurípides e coloca na Guerra de Sarajevo, em Sarajevo. Dr. João Paulo Esperança falou acerca do processo de tradução da língua portuguesa para a língua tétum. Quando me pediram que falasse sobre tradução aqui, eu pensei que podia falar um bocadinho sobre como é que funciona a cabeça dos tradutores, como é que isto se faz. Algumas das escolhas que são feitas e que depois aparecem no produto final, depois de traduzir. Porque é que escolhemos uma determinada expressão, uma frase, outra. Isto, muitas vezes, depende. Há coisas que nós traduzimos automaticamente, que é fácil, arranjar um equivalente de uma língua para outra. Há coisas em que nós andamos dias a pensar em como traduzir uma só palavra. E há coisas que nós traduzimos, não sei se é pensar sobre isso. E antes de mais, gostaria de explicar uma outra coisa, que é, eu tenho feito tradução há muitos anos, trabalhei
profissionalmente como tradutor e intérprete desde há muito tempo, e quando faço tradução técnica, eu costumo trabalhar, mas quando faço tradução literária, costumo trabalhar em equipa. E porquê? Por causa do arroz nu. O que é o arroz nu? Toda a gente já ouviu pessoas que não são do Oicusi a brincarem com as pessoas do Oicusi e dizer que eles dizem, em vez de dizer arroz branco, dizem arroz. Dr. Vicente Paulino refletiu sobre o processo de escrita de poesia em língua portuguesa. Eu nunca aprendi o português. Nasci em 1978, portanto não aprendi o português, e durante a minha formação, desde ensino primário até ensino secundário, e apaixonei-me pela escrita poética no momento em que eu escolhi a classe de letras no ensino secundário, quando o professor ensinou e falava de Charlie Anwar, aquela equipa, grupo poéticos dos anos 45 e Pustaka. Portanto, daí interessei-me de escrever algumas palavras em bahasa indonésia, mas não continuei devido do nosso percurso da resistência. E continuei a sonhar para escrever a poesia em qualquer língua que seja, e iniciei formalmente em Portugal, quando ganhei uma bolsa de estudo em 2001. Estive a frequentar o curso de Informática de Gestão em Gouveia e aprendi o português a partir do 11º. Eu pensava que é bacharelato, ou seja, nível 3, mas não é. Nós fomos a Portugal, dois grupos. Esses dois grupos dividem-se por um grupo começa o seu estudo a partir do ensino secundário, ou seja, instituto profissional, equivalente do ensino secundário, e outros entram logo diretamente para o ensino superior. E por que apaixonei-me para escrever a poesia em língua portuguesa? E eu recebi a disciplina português do 11º, do 12º, e a professora, ainda me lembro o nome dela, a professora Fernanda, de Vila Formosa, ensinava-nos muito sobre a matéria, particularmente do que diz respeito sobre a Fernando Pessoa, a obra poética de Mensagem, depois, infelizmente, a Luar, Cesare Verde e Bocage. Portanto, essas obras me levam para compreender perfeitamente o que é a essência da escrita em português, o que é a essência da escrita poética em língua portuguesa. E daí eu próprio percebi que vida é a poesia. Vida é a poesia. Portanto, a nossa própria vida que fala a nós, fala a natureza. Cada letra apresenta alguma coisa a significar, ao mesmo tempo, alguma coisa a algum significado. Portanto, comecei a fazer a minha escrita, embora o português daqueles anos não é um português de melhor maneira na escrita. Parece que é um português em ulum. Eu vou dizer que é um português em ulum ainda, sem verbos, porque é a minha primeira aprendizagem, né? Comecei a ler de novo quando entrei no ensino superior, depois da conclusão daquele ensino, e entrei no ensino superior e comecei a ler algumas obras com a profundidade sobre a Fernando Pessoa e outras obras de Camões, e particularmente obras essa de Queiroz. Uma obra tão importante, ao mesmo tempo uma obra que quebra a nossa cabeça. E os professores portugueses sabem muito bem aquelas escritas de essa Queiroz,
Se nós lemos apenas por alto, não vale a pena e não compreendemos nada sobre aquilo que ela estava a escrever, né? E comecei a ler também a obra de Sanana Guzmão, a Bonana. Esse é o livro dele, está comigo. E outro livro está na minha mochila, sobre Malberianas, publicado no jornal A Voz de Timor também. E, desculpa, estou mencionando o seu nome, mas você é mestre de letras. Toda a minha publicação aqui, nesse livro, eu fiz várias leituras. Na verdade é que a nossa ideia se transforma a partir das várias leituras. Ninguém escreve um livro ou um verso sem fazer as leituras de outras obras. Isso é uma lei que nós devemos cumprir. E por que eu quero publicar essa minha obra? Na verdade é que deixei na gaveta há alguns anos já, desde 2001 até concluir a minha formação acadêmica de doutorado, e daí tenho vontade de rever de novo a minha escrita. Kairala Sanana Guzmão falou sobre a importância da leitura e de como escreveu na prisão de Sepinang. Espero que vocês, são todos universitários, comecem a pôr na mente que é muito importante a leitura. O aprender não é só ler os livros que os professores atiram para as nossas mãos. O aprender vem também da leitura. Os timorenses perderam esta cultura de leitura. Comecem a ler. Esta atividade foi encerrada com o discurso da Presidente do Parlamento Nacional, distinta deputada Maria Fernanda Lai. Este dia de mais uma atividade organizada pelo Parlamento Nacional para celebrar a língua portuguesa, o Dia Mundial da Língua Portuguesa e o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. Tenho a honra de encerrar uma tarde de trabalhos profundos e excelentes panelistas a falarem nessa tarde, principalmente para todos nós, certamente será objeto de reflexão por parte de todos nós, principalmente para os nossos jovens, futuros professores de língua e de literatura portuguesas que se encontram entre nós. No contexto específico do Timor-Leste, a escolha de escrever em português não é apenas uma questão de conveniência ou preferência pessoal, mas um reflexo da história e da identidade deste país. O português, como língua oficial de Timor-Leste, desempenha um papel central na comunicação, na educação e na preservação da cultura timorense. Escrever em português não é apenas uma forma de comunicação, mas também um ato de resistência e de afirmação da identidade nacional. No entanto, escrever em português em Timor-Leste não está isento de desafios, pelo que exorta a importância de se investir na promoção e no desenvolvimento da escrita em português em Timor-Leste. Como órgão de soberania e defensor da língua portuguesa, o Parlamento Nacional tem a responsabilidade não apenas de celebrar e promover o uso desta língua, mas também de apoiar aqueles que procuram desenvolver as suas competências de escrita, como fez na promoção de concursos de escrita dirigida a jovens estudantes do ensino secundário. Foi com profundo orgulho que vimos tantos jovens a responderem ao nosso desafio e esperamos que em futuros concursos a resposta seja ainda mais significativa.
Não querendo alongar-me, agradeço a presença de tão ilustres convidados que partilharam conosco a sua relação com o processo de escrita e de tradução e que tanta informação fecunda nos deixa para o futuro. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vicente Paulino deu a sua opinião acerca da tertúlia. A RTPN apresentamos as opiniões dos representantes das universidades presentes, o UNTL, UNDIL e o CT. Na verdade é que o Dia Mundial da Língua Portuguesa faz-nos relembrar todo o processo que se estabeleceu na criação desse dia tão importante. Particularmente no contexto de Timor-Leste, a minha mensagem é a seguinte: peço aos jovens timorenses que leiam os textos em português e procuram contextualizar aquilo que está lido e depois fazer a sua própria escrita. E para tal, precisamente, fazer mais leituras. Isso é o mais importante. Em primeiro lugar, a tertúlia escrever em português para incentivar os estudantes e também para os professores. Em primeiro lugar, queria agradecer pela Comissão Organizadora, ou seja, o Parlamento Nacional, que continuam com essa atividade para que incentivar os estudantes, não é só os estudantes da escola portuguesa, mas também todos os estudantes que estão aqui em Timor. E também essa atividade é muito importante para incentivar os estudantes para escrever em português sobre o poema, sobre o conto, as novelas. Isso mostra que é um passo positivo e não é só comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas queria sugerir para o parte competente para organizar esse programa, por ser mensalmente, para que incentivar os estudantes. Dia de hoje é dia que celebra o Dia da Língua Portuguesa. Então, hoje é o dia mais importante porque a língua portuguesa, como língua visual, é a língua instrução timoresa utiliza para ser uma língua competitiva. Acho que a língua portuguesa, tanto como nós sabemos que a língua portuguesa em Timor-Leste, até agora é 37% que fala portuguesa. Eu acho que hoje é um dia mais importante para que construir a língua portuguesa seria uma língua que variedades. Portanto, a língua portuguesa é uma língua que Timor-Leste utiliza para ser uma língua instrução e língua administrativa nos países. Expresso minhas muitas gratidões por estar aqui a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, porque, como sabemos que a língua é a identidade de um país, por isso somos timorenses e eu também sou timorense. Tenho de dar minhas importâncias para essa língua, para além de ser uma identidade, também a língua portuguesa assumiu um estatuto linguístico muito importante em Timor, que é a língua oficial do nosso país, e por isso temos de valorizar, como timorenses, o nosso dever temos de valorizar essa língua. Sim, é uma grande importância porque além de posso ter alguns conhecimentos dos nossos oradores sobre os conhecimentos que eles partilhavam, para além do contexto da língua e também para a literatura e muito mais. Para ler e corrigir. Para a vossa biblioteca, para lerem e corrigirem. Está bem? Para a biblioteca, para lerem e corrigirem.
Ali atrás. No dia 9 de maio foram organizadas atividades dirigidas especialmente aos funcionários do Parlamento Nacional e aos agentes e colaboradores parlamentares. Houve um debate sobre o português também e a minha língua, que contou como intervenientes com a deputada e secretário-geral e a representante dos funcionários parlamentares. Estão presentes como intervenientes a senhora deputada Nurima Albertini, a senhora deputada Sansa Tilman e a senhora Petronella Alves, como representante do funcionário do Parlamento Nacional. Portanto, eu convido a senhora deputada Nurima Albertini sempre a fazer a sua intervenção em relação à língua portuguesa. O tema que me deram é sobre a língua portuguesa, a CPLP e Timor-Leste na Assembleia Parlamentar da CPLP. Como nós sabemos, Timor-Leste adotou a língua portuguesa como uma das duas línguas oficiais de Timor-Leste em interação com o Teto, a nossa língua nacional. E assim como na maior parte dos países da CPLP, o português tem uma ligação histórica com o nosso país e com o nosso povo desde o período colonial português. Sim, foi durante a colonização que o português veio para Timor-Leste, mas o português de hoje não é o português de Portugal, mas é o português de Timor-Leste. E é isso que nós temos que assumir. Porque mesmo durante a resistência, o tempo da resistência, na luta pela independência, pela libertação nacional, o português continua a ser adotado e usado como língua de Timor-Leste e como língua da resistência e de resiliência do nosso povo. E quando escolhemos o português como língua oficial durante a Assembleia Constituinte, foi também como um reconhecimento desse valor histórico que a língua portuguesa tem conosco, mas também para reforçar ou fortalecer os laços com os outros países e as outras comunidades que falam português. E hoje podemos dizer que a língua portuguesa é um fator muito importante para a construção do nosso país também. Primeiro, como um fator de identidade na região, somos o único país do Sudeste Asiático com língua oficial portuguesa. E também porque o português ligado à Igreja Católica, que é a religião maioritária no nosso país, tem um peso muito forte na identidade do timorense. E essa identidade do timorense não é só a identidade do timorense católico, mas a identidade de todos os timorenses, de qualquer religião e de qualquer background. Falando da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que é uma organização composta por países, como diz o próprio nome, que tem português como língua oficial, incluindo Timor-Leste. Esta organização é para além de promover a cooperação política entre os países, também promover a cooperação económica, cultural, e é um espaço onde os países membros trocam experiências e trocam opiniões e boas práticas. A participação de Timor-Leste na CPLP, que oficialmente foi só após a restauração da independência, mas teve como observador e como participação, e até pode ser com influência na fundação da CPLP, desde o seu início. E não é apenas sobre a língua, envolve áreas também ligadas ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento de negócios, ao desenvolvimento cultural.
E, por isso, é um espaço onde nós podemos contribuir também para o desenvolvimento não só nacional, mas também desenvolver e ter como uma comunidade global. A Assembleia Parlamentar da CPLP é a instituição que reúne os representantes dos parlamentos desses países membros. O Grupo Nacional da PCPLP de Timor-Leste, do qual tanto eu como a deputada Sasha fazemos parte, representa o nosso país, o nosso Parlamento, este Parlamento Nacional, e para promover a cooperação e o diálogo entre os parlamentares, os deputados e dos diferentes países membros da CPLP. Então, a nossa presença nesta Assembleia Parlamentar permite que tenhamos uma voz, que possamos dar as nossas opiniões, dar os nossos pontos de vista de Timor-Leste e, com isso, influenciar as decisões como comunidade, como uma comunidade de língua portuguesa. Portanto, para concluir a minha introdução e depois podemos conversar mais sobre os assuntos, só queria dizer que os três elementos, que são a língua portuguesa, a CPLP e a nossa participação como Estado soberano e membro na APCPLP, estão ligados. E essa ligação demonstra um compromisso de Timor-Leste com a língua e com a comunidade lusófona, comunidade falando português, assim como busca a cooperação e integração com os outros países membros para partilhar os mesmos valores. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor moderador, e bom dia a todos. Bom dia. Eu vou tentar falar português com a deputada Centeno, com o tema que deu pela professora Célia sobre cuidar de falar a língua portuguesa. Assim que estou aqui para expressar a minha dificuldade. Assim que a minha recomendação para todos incluiu também tentar, mesmo que difícil, mas tentamos para aprender, continuar a aprender a língua portuguesa e praticar a língua portuguesa, não é como os portugueses, mas pelo menos tentamos falar português como os portugueses de Timor. Eu acho que vamos para colegas funcionários, também eu, e aqui que ainda falam bem português como eu, vamos aprender e procurar o tempo mais possível para participar do curso da língua portuguesa, para podermos mostrar como que nós podemos expressar a nossa opinião no público, em qualquer tempo. Mas o saber é importante que ler e ler. Depois, quando não encontramos as palavras que não conhecem, apontar, depois pergunta ou consulta aos professores ou aos colegas que já têm conhecimento da língua portuguesa, como, por exemplo, a senhora Arnaldo. Agora entramos na fase de perguntas e respostas, ou debates. Portanto, este tempo oportuno, os colegas, somos funcionários do Parlamento Nacional, aproveitamos esta oportunidade sempre para discutir e para debater sobre a língua portuguesa. Qual é a importância da língua portuguesa e por que temos que aprender obrigatoriamente? Sou Manuel Claros, excelente e interessante sobre a importância da língua portuguesa aqui em Timor. Quero começar com uma pergunta sobre a primeira apresentação da doutora Nurima sobre a importância da língua portuguesa em Timor-Leste e ASEAN. E na introdução disse que português que neste momento em Timor-Leste não é português de Portugal, português de Timor. A minha pergunta é qual é o indicador formal para distinguir este é português de Timor, este é português de Portugal.
enquanto outros portugueses que os países da CPLP aplicam, não diz que este português Cabo Verde, este português Angola, este português Guiné Equatorial. Antes de tudo, meu respeito aos senhores oradores aqui presentes. Eu creio que a senhora pode dar mais algumas razões, que era só a questão da história é que é fundamental para era os legisladores optar a língua portuguesa como a língua oficial, que já está previsto na nossa Constituição. Não há ninguém é o dono da língua. A língua pertence a quem fala esta língua. Agora, no contexto de Timor-Leste, Timor-Leste adotou a língua portuguesa como língua oficial e já consagrou na Constituição da República. Agora, falta ainda a política de linguística. Por quê? Em Timor-Leste, as crianças ainda continuam a ver televisão, programa de televisão em bahasa Indonésia. Os produtos que são importados de fora continuam a ser escritos em línguas chinesas que não sabemos ou outra língua. Agora, como é que ele pode desenvolver a língua portuguesa? Sim, as senhoras deputadas, o secretário-geral e a senhora representante dos funcionários, sempre sem algumas intervenções relativamente às perguntas dadas. Se, portanto, eu passo a palavra sempre às senhoras intervenientes. Façam um favor. Hoje falou sobre a importância da língua portuguesa em Timor-Leste, indicador para distinguir português, qual é o português de Timor-Leste e que outros países não distinguem da mesma forma para eles. Eu discordo. Eu nasci e cresci em Moçambique e o português que eu falo é de Moçambique. Eu não falo português de Portugal, eu não falo português do Brasil. Posso dizer que eu não falo português de Timor porque não aprendi português em Timor-Leste, aprendi português em Moçambique. O que é que distingue o sotaque, as estruturas frásicas, algumas palavras, eu não uso aqui porque certamente muitos não iriam perceber as palavras do português de Moçambique, mas quando eu estou a conversar com os meus irmãos ou mesmo com os meus amigos de Moçambique, uso muitas palavras que só se aplicam em Moçambique. Eu posso dar um exemplo, maningue, que significa muito, mas só é usado em Moçambique. E existem outras palavras. E em Timor-Leste também, eu acho que é o sotaque primeiro que diferencia o português de Timor-Leste, mas também existem palavras que nós vamos transformando do teto para o português. Em casa, por exemplo, quando estamos a conversar, estamos a cozinhar para fazer o refogado, nós às vezes já nem dizemos refogado, dizendo, vamos filar ali a hortaliça. Portanto, a língua é dinâmica e vai adotando essas expressões para tornando-se o português de cada país, de cada comunidade. E é por isso que eu digo que o português que nós devemos falar em Timor-Leste temos que assumir como nosso. Não podemos assumir como português de Portugal, porque enquanto assumimos como português de Portugal, vamos continuar com a mentalidade que é português do estrangeiro. Mas não é. O português é de todos nós. Como hoje o outro colega falou sobre quem português pertence a quem fala, e é verdade. E como estavam todos a dizer, fala bem ou fala mal, mas fala. O importante é não ter vergonha, nós não devemos nada a ninguém, falamos porque é nossa. Papel do legislador, isto é mais papel de executivo, né? Implementação de programas de linguística, de políticas de linguística, é com o governo. O Parlamento aprova a legislação já está existente, mas o governo é que tem que implementar. Para isso, temos que questionar o Ministério da Educação, para começar, em relação ao currículo, à língua de ensino, o porquê de escolherem apostar mais nas línguas maternas em vez de apostar na língua portuguesa, que é também língua oficial. E questionar também, por exemplo, nas cerimónias oficiais. Por exemplo, em Timor-Leste nós temos tendência, quando a cerimónia é com muitas agências internacionais, com outras embaixadas, sem ser as embaixadas da CPLP, de fazermos apresentações em inglês, em vez de fazermos apresentações em português, ou em teto até. É um hábito que, na minha opinião, devemos quebrar, pela nossa própria identidade, para afirmar a nossa identidade
identidade, usar uma das línguas oficiais nas apresentações, o português ou o inglês. E por que geralmente o português tem mais vantagem nesses casos? Porque o português é uma língua que está mais desenvolvida em termos de linguagem técnica. E foi uma das razões também para adotarmos o português como língua oficial. O teto, a nossa língua, da qual devemos todos ter muito orgulho, mas o teto é uma língua metafórica. Significa que é uma língua que não é muito direta. Para nós explicarmos, por exemplo, alguma coisa em teto, nós temos que explicar com exemplos, metáforas, e existem muitas palavras modernas, técnicas, que ainda não existem no teto, mas existem na língua portuguesa. Não significa que devemos esquecer o teto, pelo contrário, devemos desenvolver o teto para evoluir também com os dias de hoje. E, enquanto isso, acompanharmos com o português como uma língua nossa forte de identidade, porque é a língua que nós assumimos desde o tempo colonial também como uma língua timorense, como a língua do timorense. Realmente, nós temos falta, hoje o senhor Leonito mencionou sobre a falta da política lingüística da televisão, ainda se assiste muito em indonésio, os produtos importados continuam em língua estrangeira, é verdade, embora a nossa lei já diga que os produtos devem ter sempre etiqueta com uma das línguas oficiais, mas não tem. Mas isso também é papel do governo, fazer a inspeção das lojas, a inspeção dos importadores. Quanto aos programas de televisão, bem, nós temos uma televisão nacional do Estado e temos várias agora nacionais também privadas, mas infelizmente eu acho que só a GMN é que ainda põe alguns programas em português, a mesma nacional, a RTTL, põe pouco, mas a verdade também tem a ver com, já nem sei como é que se diz em português, o trend, quer dizer, aquilo que está mais, a tendência do que está na sociedade, principalmente para os jovens. Eu vejo a minha filha agora, não fala coreano, mas assiste drama coreano todos os dias, não sei como é que ela percebe. Portanto, tem muito a ver também porque a internet tem essa exposição às coisas mais globais. Ainda consideramos o português como segunda língua e não como língua materna. Eu estava a falar sobre isto com a professora Célia antes do debate começar, que nós não podemos querer que o português seja a nossa língua materna. O português nunca será a língua materna do Timor-Leste, nunca será a língua materna dos timorenses. Será sempre uma segunda ou terceira língua até, porque cada timorense pode falar teto e mais uma língua, dependendo de onde ele vem. Portanto, não vamos querer que o português seja a língua materna, mas sim que seja uma língua nossa. Cabo Verde, o português não é língua materna, mas é a língua oficial. Moçambique, para a maior parte dos moçambicanos, não é língua materna, mas é uma das línguas, mas é a língua oficial. Portanto, não podemos querer competir, entre aspas, com Portugal, por exemplo, ou com o Brasil, porque são realidades muito diferentes. Na parte da tarde, de forma lúdica, os funcionários testaram os seus conhecimentos acerca da língua e da cultura portuguesas. No dia 10, último dia de atividades, na parte da manhã, os alunos de 2 escolas participaram na atividade Um Dia no Parlamento Nacional. Estes alunos da Escola Santo Inácio de Loyola e da Escola Sagrado Coração de Jesus fizeram uma visita guiada em língua portuguesa.
da visita, representantes de cada escola realizaram um questionário e a equipa vencedora foi a da Escola Santo Inácio de Loyola, ficando a Escola Sagrado Coração de Jesus em segundo lugar. Apresentamos as opiniões dos representantes das escolas presentes, Escola Santo Inácio de Loyola e Escola Sagrado Coração de Jesus. Pela minha perspectiva, tem vários benefícios. Ser uma estudante nesse dia, um mundo muito moderno, muitas vezes não prestamos muita atenção ou importância ao Parlamento Nacional, porque ainda somos jovens, então temos outras coisas que queremos valorizar. Mas muitas coisas que já aprendi enquanto vir aqui visitar é que o Parlamento tem mesmo uma função que é importante e beneficiário parte do povo, e uma coisa que representa mesmo o gosto do povo pelo governo e trabalha com os nossos interesses. Mostra para mim que ser uma estudante e ser uma cidadão aqui na minha nação tem mesmo muitas dificuldades, muitos assuntos sociais atuais que às vezes na nossa vida cotidiana não pusemos muita importância ou não sabemos sobre esses problemas. Mas depois de visitar o Parlamento Nacional, eu aprendi, e também os meus colegas aqui, podemos ver tudo que tem uma nova perspectiva em muitas áreas, na área profissional, nas áreas da educação, da comunicação, nas áreas da nossa capacidade intelectual, e mostra como que tudo atrás das cenas, que é o que mostram, tem mesmo uma função importante. Com essa visita já aprendi como é que o governo se executa as suas ordens, os seus movimentos, como é que um voto ou uma escolha significa uma coisa ou dá mesmo um impacto forte. Porque nessa órgão soberania ou no Parlamento Nacional já mostrou que uma minoria sempre submete a maioria. Então aqui mostra que mesmo que podes ter um poder mais forte ou mais superior, mas quando as pessoas votam ou têm mesmo aquele sentido que é unidos numa escolha, então vai sempre garantir ou vai sempre vencer a escolha maior. Então, por isso, sinto que essa visita é mesmo beneficiária e é mesmo um benefício e um privilégio também, porque nem todos têm aquele sentido, aquela honra que podem visitar mesmo esse parlamento, e muitas pessoas não sabem que podem visitar. Tem mesmo aqui muito sabedoria, muitas coisas que ainda não foi descoberto bem pelos estudantes, pelos cidadãos, e ainda tem muita história também aqui nesse parlamento, igual também que mostra mesmo de Timor, e por isso que sinto-me muito privilegiada e também honrada que já podia entrar no parlamento e já podia ver também. Apenas hoje gostei muito da minha visitação aqui. Se tinha alguma recomendação era para ser um pouco mais pontual, e também as atividades podiam estar mais previstamente bem, porque eu gostei muito da minha visita aqui, queria saber muito mais sobre as histórias, os sistemas, como que todos os órgãos políticos funcionaram, e era só questão de tempo que falhou um pouco, mas apesar disto tudo, eu gostei muito daqui. Através da atividade de hoje é uma honra para nós, somos estudantes, porque através desta atividade nós aprendemos mais sobre o que estão no Parlamento Nacional, e também nós conhecer sobre mais ou menos sobre
atividades dos parlamentos nacionais e também aumenta mais as nossas experiências sobre os parlamentos nacionais. Por exemplo, os parlamentos nacionais é a nossa casa dos povos timorenses, porque através disso nós aprender e aumentar nosso conhecimento sobre o Parlamento Nacional. As nossas recomendações para a atividade de hoje é tentar saber mais sobre o que estão nos Parlamentos Nacionais e depois somos estudantes, quando nós vão para a nossa escola, nós tentamos estudar sobre as leis para conhecer mais as nossas leis. Na parte da tarde, numa parceria com o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, os funcionários do Parlamento tiveram oportunidade de ver o filme O Sonho do Crocodilo no Parlamento Nacional. Eu sou a Paula Ximenes e esta foi a reportagem especial dedicada à Semana da Língua Portuguesa no Parlamento Nacional. Obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.